Shalom, shalom, geração do avivamento. Sejam todos bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, bom dia para você que já está desperto, bom dia para você que já acordou, bom dia para você que já está aí sendo avivado por esse tempo precioso, amém? Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Um dia de excelência para todos vocês. Amém? Tenho certeza que hoje é um dia maravilhoso, abençoado. Glória a Deus. Nós estivemos agora num período de oração, num período profético, num período, dessa madrugada. Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome de Jesus. Um excelente dia para você. Hoje eu tenho uma chave poderosa para você. Hoje eu tenho uma chave. Se eu fosse você, eu não perderia nenhum momento dessa live. Nós vamos ler rapidamente, o Salmo 78. E aí, nós vamos já, Nossa, depois nós vamos entrar em Provérbios. Que manto. Então, aí nós vamos estar hoje falando, Se eu não me engano, hoje é a chave, deixa eu ver, será que hoje é a chave de número 15? É a live 114, mas eu acho que hoje é a chave de número 15, se eu não estiver enganada, deixa eu ver. Hoje é a chave de número 15, queridos? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Chave 14 eu coloquei ontem, certo? É isso mesmo. É bem isso. Amém? Hoje é 16? Então eu tô esquecendo de pôr alguma live. Será, gente? A Bia sabe. A Bia sabe. A Bia tá fazendo os resumos pra mim da live. A Bia sabe. A Bia sabe certinho. Chave 16, então eu esqueci alguma coisa. Só pode. Eu acho que eu esqueci algum. Uai, gente. Depois eu vou ver qual que eu esqueci. Amém? Glória a Deus. Então hoje chave de número 16. Amém? A 15 foi ontem. Amém. Talvez eu anotei errado. Tá. Então, a chave de hoje é sobre autoridade espiritual. Se você entender o combustível da autoridade espiritual, ninguém para mais você. Tá? Se você entender sobre autoridade espiritual, meu Deus. Certo? Então, a chave de hoje é autoridade espiritual. E para mim, é um dos temas que eu mais amo, porque as pessoas não entendem o que é isso. Mas hoje eu vou explicar para você, tá? Então, sem mais delongas, eu quero que você feche os teus olhos, vamos estar orando, amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Pai, o teu povo. Te apresento cada vida que está aqui. Entrego, Senhor Deus, todo o domínio e autoridade ao amigo Espírito Santo. Espírito Santo, acesso à fonte do conhecimento, à árvore dos teus mistérios. Acesso agora os rios de sabedoria para manifestar aqui aquilo que você deseja sobre autoridade espiritual. No nome de Jesus, eu abençoo essa live. Declaro que o Espírito Santo é o nosso pastor presidente. É aquele que está aqui, usando a minha vida como lhe apraz. Em nome de Jesus, eu abençoo o dia de cada um que está aqui hoje. Te glorifico e te exalto, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ler o Salmo 78. Que é grande. Amém? É um pouquinho.
pouquinho grande. Esse salmo é grande. Meu Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. E já compartilha essa live com pelo menos umas 50 pessoas. Aleluia. Ó meu povo, ouça minhas instruções. Abra os ouvidos para o que direi, pois lhe falarei por meio de parábola. Ensinarei enigmas de nosso passado, história que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, e não esconderemos essas verdades de nossos filhos. Contaremos à geração seguinte os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas, pois ele estabeleceu seus preceitos a Jacó e deu sua lei a Israel. Ordenou nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse. E eles, por sua vez, a ensinaram a seus filhos. Portanto, cada geração deve sua esperança a Deus, não esquecer seus poderosos feitos e obedecer aos seus mandamentos. Assim não serão como seus antepassados, teimosos, rebeldes, infiéis, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arcos, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Não cumpriram a aliança de Deus. Não quiseram viver de acordo com sua lei. Esqueceram o que ele havia feito, as maravilhas que lhes tinham mostrado. Os milagres que realizara para os seus antepassados na planície de Zoar, na terra do Egito, pois ele dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas. Durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite como a luz do fogo. No deserto partiu as rochas para lhes dar água, como a que jorra de um manancial. Da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio. Ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo que Deus é capaz de nos dar comida no deserto. Sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar a água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. Quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó. Sim, sua ira se levantou contra Israel, pois não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado. Apesar disso, ele deu ordem às nuvens, abriu as portas do céu e fez chover maná para alimentá-los. Deu-lhes pão dos céus e eles comeram o pão dos anjos. Receberam comida à vontade. Ele enviou dos céus o vento do leste e por seu poder guiou o vento do sul. Fez chover carne como se fosse pó. Muitas e muitas aves como areia da praia. Fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. O povo comeu à vontade e ele atendeu o desejo deles. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles. Ele matou os seus homens mais fortes, feriu mortalmente os jovens de Israel. Ainda assim continuaram a pecar. Não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas. Por isso, reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram e arrependeram-se
e levaram Deus a sério. Então lembraram que Deus era sua rocha e que Deus Altíssimo era o seu Redentor. Contudo, foi só da boca para fora. Mentiram para ele com os lábios, pois o coração não era leal a Deus. Não foram fiéis à sua aliança. E, no entanto, ele foi misericordioso, perdoou os seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que era simples mortais. Passam como vento que não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e entristeceram naquela terra desolada. Repetidamente puseram a Deus à prova e provocaram o Santo de Israel. Não se recordam do seu poder, nem do dia em que ele os resgatou dos seus inimigos. Não se lembraram dos sinais que ele fez no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoar. Ele transformou os rios em sangue, para que ninguém bebesse de suas águas. Enviou enxames de moscas para devorá-los e rãs para destruí-los. Entregou suas plantações às lagartas e suas colheitas aos gafanhotos. Destruiu as videiras com granizo e as figueiras com geadas. Entregou o seu gado à chuva de pedras e os seus rebanhos aos raios. Lançou sobre eles sua ira ardente, sua fúria, indignação e hostilidade. Enviou contra eles muitos anjos destruidores. Voltou sua ira contra eles. Não lhes poupou a vida, mas os devastou como a peste e matou todos os filhos mais velhos do Egito. A flor da juventude na terra de Cã, mas conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto. Manteve-os salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que para eles conquistou. Diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança. Estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares. Ainda assim, continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo e a se rebelar contra ele. Não obedeceram seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis. Como seus antepassados, mostraram-se indignos de confiança como um arco defeituoso. Provocaram a ira de Deus ao construírem altares para os outros deuses. Com seus ídolos despertaram nele ciúmes. Quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel. Abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio. Deixou que a arca de seu poder fosse capturada. Entregou sua glória nas mãos de inimigos. Permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles. Enfureceu com eles. Sua propriedade, os jovens foram consumidos pelo fogo, e as moças não puderam entoar canções de núpcias. Os sacerdotes foram mortos à espada, e as viúvas não puderam lamentar as mortes. Então o Senhor se levantou como de um sono, como um guerreiro que despedaça da embriaguez. Fez os inimigos recuarem. Amém? Fez os inimigos recuarem e os entregou à vergonha para sempre. Rejeitou, porém, os descendentes de José. Não escolheu a tribo de Efraim, antes escolheu a tribo de Judá. O monte Sião que ele amou. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi, seu servo, e 2 currais o chamou.
tirou do pastoreio de ovelhas e de cordeiros e tornou pastor dos descendentes de Jacó. O povo de Deus permanece em Israel. Com coração sincero, Davi cuidou deles e conduziu a sensatez. Amém? Queridos, esse salmo ele é muito lindo, porque aqui você vai ver que o povo, sempre aonde viveu grandes milagres, se esqueceu daquilo que Deus fez. Amém? E aqui é lindo como que Deus, sempre na sua infinita misericórdia, mediante um povo rebelde, infiel, o Senhor sempre se apresentou misericordioso. Amém? A chave de hoje é a autoridade espiritual. Ok? Eu gostaria muito que você abrisse comigo Marcos, capítulo 11, versículo 23. Amém? Marcos, capítulo 11, versículo de número 23. Aleluia. Amém? Vai abrindo aí comigo. Marcos, capítulo 11, versículo de número 23. Certo? Abra comigo. Deixa eu só já ir não abrir outra passagem aqui. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Marcos 11, capítulo 23. E você que vai fazer a Masterclass da unção de Elias no sábado, se prepare para ser impactado pela glória do papai. E para quem vai para a conferência, vai ser um upgrade para você pegar a visão, certo? Aleluia. Acharam? O que vai dizer em Marcos, capítulo 11, versículo 23? Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se ao mar. Isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter dúvida em seu coração. O maior princípio da autoridade espiritual é crer sem duvidar. E eu vou te dar aqui a pedra, a cereja do bolo, sobre a autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela está respaldada numa pessoa que flui no alto nível de fé. O combustível de uma autoridade espiritual é fé, tá? Então vamos lá. Existe a autoridade espiritual que está aqui, a unção que está aqui, os dons que estão mais aqui embaixo e os mantos que Deus nos concede, certo? A autoridade espiritual vem primeiro. Talvez você vê que Deus me usa em toda essa desenvoltura e você fala, deve ser os dons. Eu tenho os dons, tenho unção, mas o que eu mais carrego chama-se autoridade espiritual. E a autoridade espiritual, tá? A autoridade espiritual é quando você fala e a sua palavra, através da fé que você tem e carrega, ela se propaga e manifesta em qualquer circunstância. Eu gostaria que você abrisse comigo também, amém? Em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 23. Para você ver que a autoridade espiritual é algo muito sério e nós não devemos brincar com isso. 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 23. Nós vamos ler sobre Eliseu e as ursas. Quem sabe dessa história? Eliseu e as ursas. Amém? 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 23. Certo? Acharam? Então vamos lá.
Vamos começar a ler, na verdade, do 19, 2 Reis, capítulo 2, 19. Os primeiros milagres de Eliseu. Então vamos ler a trajetória de Eliseu. Certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva. Eliseu disse: traga-me uma tigela nova, um prato novo. Eu preciso que você pare de ser religioso e preste atenção aqui em Eliseu fazendo um ato profético. Aí se você falar que isso aqui é coisa do Satanás, que tem religioso que fala. Tudo, querido, que você faz profeticamente em nome de Jesus é para o Senhor, mediante Mateus 18, 18. Eliseu diz: traga-me uma tigela nova, cheia de sal. Mas pastor, eu achei que sal era usada lá na Macum. Pega a visão. E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. E disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte, nem tornará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Quem pegou aqui, pegou. Amém? Então, observa bem o que os profetas fizeram. Prato novo, encheu de sal, jogou na nascente, profetizou. Preciso que você aprenda isso, sem religiosidade, tá? Eliseu saiu dali e foi a Betel. Enquanto subia pelo caminho, um grupo de adolescentes da cidade começou a zombar dele. Vai embora, careca! Vai embora, careca! Eles gritavam. Eliseu se voltou para trás, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 adolescentes. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo. Por fim voltou a Samaria. Eu preciso que você entenda algo. Os profetas, muitas das coisas eles declaravam pela sua própria palavra. E eu quero aqui te demonstrar que isso aqui é autoridade espiritual. Então, carregar a autoridade espiritual é muito perigoso. Eu estava agora com o meu apóstolo Joel Engel e ele estava me exortando, me aconselhando. E ele me disse que uma pessoa que carrega um alto nível de unção e autoridade espiritual, ainda que só pense, já gera. Porque como um local cheio do poder, da manifestação e ativa de Deus numa pessoa. Então, queridos, até o nosso pensamento gera. Por isso que a inveja, ela é tão poderosa quanto qualquer trabalho na feitiçaria. Porque a inveja é uma frequência de sentimento que gera a maldade e uma circunstância ruim para uma pessoa. Então aqui você vai ver 42 adolescentes morrer por uma banalidade. Porque esse profeta, ele iniciou o seu ministério. Olha só, quando Elias parte, Eliseu vai falar assim: Elias, eu quero ser o herdeiro principal daquilo que você tem. E aí Elias vai falar para Eliseu: olha, se tu me ver partindo, que assim seja feito. E a capa ficou na mão de Eliseu. Por que eu quis ler do 9 para você? Para você entender que Eliseu estava debaixo do manto total de Elias. Estava na autoridade,
estava na unção, estava nos dons e em todos os mantos que Elias deixou. Porque Eliseu pagou o preço de servir o Elias. Ele tinha o direito, como filho, como herdeiro principal dessa unção. Queridos, Deus não quer matar 42 adolescentes por uma banalidade. Mas a nossa boca com autoridade mata. Porque eu preciso que você entenda, quando nós carregamos o poder de Deus, quando nós temos uma fé em alto nível, quando nós estamos com a boca encharcada da virtude de Deus, tudo que é falado é propagado e manifestado. E Elias falou que pela sua própria palavra não ia chover. E assim Deus honrou a palavra do profeta. Então, queridos, eu estou apresentando essa passagem porque essa passagem demonstra autoridade. Onde uma pessoa amaldiçoou em nome do Senhor e o que aconteceu? 2 ursas. Vem, despedaça 42 adolescentes. Vou falar, vem cá. Você acha que Deus faz isso porque Ele é mau? Não, queridos. Aqui, no princípio do ministério de Eliseu, a gente vê ele usando talvez aquilo que ele tinha sem saber. Porque ele andou com alguém muito difícil. Ele andou com Elias, que não era uma pessoa fácil. E ele pegou muito do jeito do seu mentor. Certo? Então eu preciso que você entenda que a autoridade espiritual seria o top 10. Autoridade espiritual, queridos, ela vem com alto nível de fé e combustível de fé. Então, quanto mais uma pessoa jejua, mais fé ela tem, porque mais no espírito ela está. Quanto mais uma pessoa, vive em Deus e para Deus, mais fé ela tem. Quanto mais fiel ela é, mais autoridade ela tem. Então, essa autoridade espiritual, ela vem com alguns princípios, e se você quiser anotar aí agora, anote. A unção, ela vem de forma diferente. Então, a autoridade espiritual, ela vai vir como sobre a sua vida? Primeiro top, fé. Fé sem duvidar. E para ter essa fé nesse alto nível, no nível que não haja dúvida, no nível que você fala e acontece, você tem que ter uma boa caminhada com Deus. E você tem que estar totalmente no espírito, quase nada na carne. Certo? Então, coloca aí, alto nível de fé. É o combustível principal. É o que alimenta a autoridade espiritual. Exatamente por isso que você vê líderes amaldiçoando seus filhos, porque saíram da igreja, e essa pessoa, olha, eu tenho uma história, uma apóstola fez mentoria comigo, e ela falou assim, olha, eu saí de uma igreja, e essa apóstola, que era minha apóstola lá, ela profetizou que se eu saísse do ministério, eu ia me separar, eu ia à falência, e que eu nunca mais encontraria refúgio em outro lugar. E ela disse, assim aconteceu. Ela se separou. A outra apóstola, que amaldiçoou essa outra, ela não agiu debaixo dos preceitos de Cristo. Ela agiu na sua raiva, mas ela carregava uma unção apostólica. Ela carregava um alto nível de autoridade. Toda pessoa, querido, um apóstolo só chega ao apostolado porque ele carrega um alto nível de autoridade espiritual. Ele tem que carregar essa autoridade. Senão não tem como ele assumir o apostolado. Pega a visão. Então, por isso que muitos decretos de pastores, líderes, funcionam porque às vezes essa pessoa carrega um alto nível de autoridade. E mediante a sua palavra, acontece. Aí a gente vai chamar de macumba do crente. Profecia de maldição gospel, certo?
Então, o primeiro nível da autoridade espiritual é uma fé em alto nível, tá? A primeira característica, vamos dizer. Depois, como que essa autoridade aumenta? Fidelidade em Deus. Quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais tempo você se entrega a Ele. Sabe essa pessoa que é fiel a Deus, não importa se ela está na desgraça, na tragédia, ela fala, olha, Deus continua sendo Deus. A culpa é minha. Ela nunca põe a culpa em Deus. Essa pessoa gera autoridade em Deus. Então, a pessoa que é fiel a Deus e não sai da presença por nada, o tempo de fidelização te promove em autoridade. Se, por exemplo, com 1 ano você tinha certo nível de autoridade, com 2 certo nível, com 3 certo nível, com 10 anos de fidelidade você tem outro nível. Porque Deus, Ele conta tempo. É diferente, a pessoa passou 6 meses na presença, daqui a pouco foi para o mundo. Você nunca vai ter autoridade. Terceira chave, o jejum. O jejum, ele mata a sua carne. É a carne que tem dúvida, é a carne que é incrédula, é a carne que questiona o sobrenatural. E a alma também. Então, quanto mais você jejua, e eu vou aderir que a autoridade espiritual que está sobre mim, ela veio também de todo o jejum que eu pratico. Porque não tem como eu liberar sinais e maravilhas sobre um local, obturações de ouro, e isso acontecer. Pega a visão. Sem que eu creia, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que fazer sem duvidar. Mas para você manifestar um manto como esse, você tem que ter 100% de certeza que Deus vai fazer. Uma transmutação de matéria, de amálgama para ouro. Certo? Os dons eu vou explicar para vocês igual um pente fino. No sábado agora, na Masterclass sobre, da unção de Elias. Então, terceira característica, o jejum. Porque o jejum, ele te conecta em espírito e te mantém numa linha chamada sobrenatural. No sobrenatural, tudo que é impossível se torna extremamente possível para você. E ao manifestar de qualquer coisa. Então, o jejum, ele aumenta o seu nível de autoridade espiritual. Porque quanto mais espiritual, mais desse despojo você toma, certo? Esse jejum, querido, ele é extremamente poderoso para aumentar a nossa autoridade espiritual. Agora pega a visão da quarta característica. Ter a palavra de Deus cravada no coração. Quanto mais você lê essa palavra, mais autoridade em Cristo, mais autoridade no nome do Cordeiro você tem. Porque você se embasa no que já foi feito e você sabe que Ele continua fazendo. Então, quando eu tenho referência do que foi feito, eu posso muito bem orar para que pare de chover também, para que Deus tranque o céu. Então, a palavra de Deus, ela gera autoridade espiritual sobre mim, desde que eu leia ela e coloque ela para dentro, certo? Quinto característica que vai gerar autoridade sobre você. Testemunhos. Seja alguém que persiga testemunhos. No meu primeiro ano que eu estava sendo forjada em Deus, eu comecei a assistir testemunho de ex-bruxo, ex-feiticeiro, o paralítico, o fulano, o ex-homossexual. E quando eu via o que Deus tinha feito, isso gerava em mim a convicção que Ele ainda faz. Então, quando eu vejo o que Deus está fazendo, eu tenho a referência que Ele pode fazer de novo. Então, se rodear de testemunhos, vamos supor, agora eu vou passar aqui para você uma chave tão linda. Você pega se você quiser.
Presta atenção aqui agora. Vamos supor que você quer orar por alguém que é paralítico. Começa a ver vídeos de homens e mulheres de Deus orando por paralíticos e eles se levantando. Quando você conecta aquela imagem no teu espírito, você já gerou autoridade espiritual para orar por esse mesmo manto. Quando você, presta atenção, quando você já ora, você já conectou a autoridade espiritual, Você já conectou a autoridade espiritual no seu espírito. Ok? Então, eu preciso que você entenda, isso é um manto. Tudo que você vê, que é feito em nome de Cristo Jesus, Tudo que você vê, que é feito em nome de Cristo Jesus, você já conectou a autoridade espiritual no teu espírito para fazer. Amém? Glória a Deus. Então eu preciso que você entenda isso. Nani, o que está acontecendo aí? Glória a Deus. Quem que é o incircunciso? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Vocês vigiam na terra, viu, gente? Cuidado com o comentário hostil e com a indireta hostil. Eu peço, por favor, vocês não sejam fariseus. O que eu entrego para você aqui é para você usar e aplicar na sua vida. E aqui, debaixo do meu ministério, as próprias pessoas se auto-amaldiçoam. Amém? Então vocês vigiam na terra. Em nome de Jesus. Não faz eu voltar para a frequência que eu estava. Em nome de Jesus. Vigia. Vigia. Então, quando eu vejo um paralítico levantando um vídeo, nesse momento o Senhor já conectou a autoridade em mim. Porque aquilo que eu vejo, eu me conecto em espírito para fazer. Se você vê um vídeo de alguém expulsando o demônio, você já gerou autoridade para isso. Então, queridos, todo testemunho que você vê, que você escuta, gera em você autoridade para você falar e profetizar. Então, a referência que você tem daquilo que Deus fez, a referência que você tem daquilo que Deus está fazendo, gera em você autoridade também para fazer. Então, se você quer ter autoridade, primeira coisa, aumenta seu nível de fé. Seja fiel a Deus. Jejue. Viva mais pelo Espírito que pela carne. Porque o que acontece? Queridos, eu vejo isso várias vezes acontecer. Pega a visão aqui. Às vezes meu esposo está buscando uma passagem, tá cara. Eu falo assim, eu profetizo em nome de Jesus que daqui a pouco essa passagem vai baixar em menos de tanto. E assim sucede. Queridos, você precisa aprender que debaixo de uma autoridade espiritual há benefícios também. Eu profetizo que eu vou chegar agora ali naquele lugar e vai ter... Aquele lugar nunca tem estacionamento, mas o Senhor está preparando agora para mim. Eu estou profetizando em nome de Deus? Não, mas pela autoridade que eu tenho, eu gero coisas. Queridos, eu posso fazer uma liberação aqui hoje sobre a tua vida de provisão. E se você tomar com fé, você vive. Então eu posso profetizar coisas boas, mesmo não sendo inspirada por Deus, para benefício do reino e do povo de Deus. Preciso que você entenda isso.
E por que que acontece? Por causa da autoridade espiritual que eu carrego, ou fulano, ciclano carrega em Cristo Jesus. A autoridade espiritual está acima da unção. Porque a fé, ela é o combustível de tudo. Por que que ela é maior que a unção? Porque, pega a visão, porque você só acessa a unção com fé. Então a fé, o combustível, ele vem primeiro. Então uma pessoa que tem um alto nível de fé, ela tem uma autoridade hypada lá em cima, vamos se dizer assim. A unção, você pode ter unção e Deus pode usar você no manto de cura, no manto profético, mas você pode ser usado limitadamente na sua unção. Porque a Bíblia vai dizer que cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. Então, queridos, ainda que eu tenha uma unção de cura sobre mim, eu dependo do nível de fé para que esse dom ou essa unção seja executada num nível alto ou num nível mais baixo. Então, queridos, antes de tudo, a fé, ela que determina a medida da unção, da manifestação da unção que está sobre você. Então, vamos supor que eu venho e faço uma impartição, transfiro a unção do dom, enfim, do dom de sinais e maravilhas para você. O dom de sinais e maravilhas consiste na manifestação do pó de ouro, manifestações de objetos se transformar em ouro, de obturação transformar em ouro. Só que vamos dizer que a sua fé é só para o pó de ouro. Para a obturação de ouro, a sua fé não chega. Então, mesmo você tendo o dom de sinal e maravilha, por você não ter o nível de fé adequado, você não manifesta o manto na sua totalidade, ou o sinal e maravilha na sua totalidade. Porque para que ele manifeste e haja uma explosão na sua totalidade, você tem que ter esse nível de fé. Vamos dar outro exemplo. Você tem, queridos, o dom de cura, mas é só para uma enxaqueca, é só para uma dor momentânea. Quando chega no câncer, não acontece. Porque você, na sua mentalidade, você para o câncer, você não crê. Existe incredulidade. Então você precisa de um novo nível de fé para que o câncer seja na sua mente como uma enxaqueca, como uma dor de cabeça. Então primeiro vem a autoridade espiritual. Uma pessoa com autoridade espiritual, debaixo de uma fé lá em cima, ainda que ela não tenha dons ativados, ela pode manifestar qualquer coisa. Ela pode orar por qualquer coisa. Ela pode declarar e determinar qualquer coisa, porque ela tem a autoridade em alto nível. Depois a gente vai ter as unções. A unção de cura, a unção de libertação, a unção profética, a unção apostólica, a unção pastoral. Tem vários tipos de unção. E cada unção só vai ser executada na sua totalidade, desde que haja uma fé. Porque a Bíblia vai dizer, cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. O que a Bíblia quer dizer? Se a sua fé é pouca, pouco profetizará. Limitadamente. Mas se a sua fé é muita, você vai profetizar até os próximos 2 anos de uma pessoa. Ou as próximas décadas de uma pessoa. Certo? Então, queridos, quanto mais você tem fé e autoridade, mais você se move na unção. Depois a gente vai ter o quê? Os dons. Os dons também funcionam da mesma maneira. Às vezes você tem um dom ativado. Quanto mais a unção, o que é a unção? A unção é o poder, a presença e a glória de Deus manifestas em você, fluindo através de você. Quanto mais unção, mais você vai fluir nos dons. Mas para isso precisa do combustível fé. Como que você vai manifestar o invisível em nome de Jesus se você não crer? Se você não confiar que Deus vai fazer mediante a sua palavra através do nome de Jesus. E depois vem os mantos. Eu vou contar aqui um manto para você que eu faço.
E esse manto, eu uso ele eu vou contar na escola de libertadores, vou ensinar, eu vou transferir esse manto para você na escola de libertadores. Bom, eu vou contar esse manto que eu tenho para você. Vamos lá. O que é um manto? É algo que você fala e há sinais físicos disso. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma libertação, ou quando eu quero saber se alguém está preso, principalmente na área financeira, eu falo para essa pessoa fazer isso com as mãos. E aí, na minha autoridade espiritual, através do nome de Jesus, eu lanço um decreto. Deus, agora em nome de Jesus, toda pessoa que está debaixo de um cativeiro financeiro vai permanecer com as mãos coladas e não vai conseguir sair até que eu dê a palavra. Em nome de Jesus. Então agora toda pessoa que está debaixo de um aprisionamento, num cativeiro financeiro, agora permanece com as mãos coladas em nome de Jesus. Representa no mundo espiritual que está num cativeiro, está debaixo de alguma prisão, que a mão permaneça colada. O que acontece nessa hora? Quem não consegue, e muita gente não consegue, chora e começa a doer porque a mão começa a apertar. E nessa hora, aí eu falo assim, agora, queridos, livrem a mão. Não consigo. E um monte de gente não vai conseguir. Essas pessoas que não vão conseguir, na hora você vai falar, seja liberado agora desse cativeiro. E muitas manifestam nesse momento. Isso é um manto que eu uso na libertação e na batalha espiritual. Olha, a Lohane está falando, eu já vivi isso. Como que esse manto ele é ministrado? Debaixo dessa unção. Eu estou ali ministrando, eu estou ali fazendo, então esse é um manto. O que é um manto? É como se fosse uma ferramentinha que Deus me concedeu e me deu autoridade sobre isso. Certo? Ok? Então, queridos, é exatamente isso que é os mantos. Ok? Como que consegue esses mantos? Quando você gera relevância em Deus e fala para Deus, Deus me usa desse jeito. Ou você pode receber uma transferência. Na nossa escola de libertadores, eu vou fazer a transferência de alguns mantos que está sobre a minha vida, que eu declaro, falo, certo? E Deus opera. E o que é isso? O manto é um sinal, tá? Outro manto que tenho. Quem está debaixo agora da macumba da feitiçaria, que o corpo comece a coçar. E o corpo vai começar a coçar. Então, às vezes eu nem falo, mas o corpo começa a coçar. Porque a unção que despedaça o jugo traz esse sinal no corpo. E acontece sempre. Porque eu estou debaixo da unção da libertação. É outro manto. Certo? Outro manto. Então, queridos, talvez você já viu alguém orando para as mãos não conseguir fechar. São sinais que Deus outorga a uma pessoa para que mostre a outra que existe uma autoridade, existe um poder manifesto através dessa pessoa. Certo? Então isso são coisas sobrenaturais. E Deus ele vai dando conforme você adquire patente. Você adquire o quê? Crescimento. Agora na nossa Masterclass sábado, eu vou estar ensinando você sobre patente. Então, autoridade espiritual é quando alguém tem autoridade nesse reino e no reino espiritual. A sua palavra, ela vale aqui e lá. Tanto no reino de Deus, no reino das trevas, ela vale em qualquer lugar. Porque ela está encharcada de poder. Isso é autoridade espiritual. Autoridade espiritual é alguém que liga e desliga o que quiser todo o tempo. É alguém que manifesta do espiritual para o natural. Ou desliga do natural para o espiritual. Então, queridos, autoridade espiritual, a gente vai ver aqui de forma muito clara na vida de Eliseu.
ele ficando irado, bravo com as crianças, com os adolescentes, e uma desgraça acontecendo por causa da sua ira, da sua raiva. E eu falo com todo o amor do mundo, isso aqui não foi Deus que inspirou Eliseu a fazer. Isso aqui foi ele na sua própria palavra. Mas Deus honra os seus profetas. Deus honra os seus filhos. Por causa do lugar que você se submeteu. Então eu quero que você tome muito cuidado. Muito, muito, muito. Porque toda palavra que sai da sua boca, ela volta. Toda palavra que sai da sua boca, ela volta. Haverá uma consequência, por mais que você carregue autoridade em nome de Jesus. E lá em Tiago vai dizer que da nossa boca não pode fluir 2 tipos de água. Então, como ora você abençoa e ora você amaldiçoa, tá? A autoridade espiritual tem todo critério e eficiência para revogar sentenças, revogar decretos. Hoje, na oração da madrugada, o que eu fiz na oração da madrugada hoje por vocês? Eu falei assim, que pela autoridade apostólica que está em mim, toda pessoa que estava debaixo de maldição de pastores, de líder, de apóstolo, e que estava sendo prejudicado por essas palavras, eu agora acessava as cortes e destronava isso pela vida de todos vocês. Hoje, na oração da madrugada, eu orei com essa eficácia, porque eu sei a autoridade que está sobre a minha vida. Eu já tinha uma alta autoridade espiritual, mas depois que eu recebo a capa apostólica, e isso se intensifica de uma forma e reverbera no mundo espiritual de forma muito forte. Porque eu sei que está debaixo de uma pessoa de uma palavra de maldição, debaixo de uma pessoa que é ungida, é terrível, porque isso é fértil no mundo espiritual e isso se torna uma lei, um decreto. Se você viu a palavra de Eliseu matando 42 adolescentes, por que você acha que aquilo que o seu pastor, apóstolo, líder falou, não vai também matar sua vida espiritual ou minar sua vida financeira? Então essa madrugada, eu comecei a pedir, gente, põe o nome aí dos líderes que amaldiçoam você, das pessoas que profetizaram contra você, das pessoas que lançaram praga. Porque eu sei, queridos, que isso pode paralisar você nas regiões celestiais. Amém? Então, queridos, uma pessoa de autoridade espiritual, ela carrega patentes. E vai ter pessoas com autoridade para guerrear por uma cidade, guerrear por uma nação, guerrear pelo globo da terra. Mas isso condiz muito com aquilo que ela vive e ela faz. Para ter essa autoridade, você tem que pagar o preço que essa autoridade vai pedir. Eu tenho pedido ao Senhor, o nosso ministério chama Fogo Global, ele é intencional. Significa que aquilo que nós carregamos chegará no globo terrestre. Se chega no globo terrestre, eu preciso me posicionar como uma intercessora profética, uma intercessora de guerra, uma pessoa que se santifica e ora pelas outras nações e conquista território nas outras nações. Se eu começo a fazer esse tipo de coisa, eu gero autoridade e patente espiritual sobre o globo da terra. Tem gente que quer autoridade, mas não quer pagar o preço que essa autoridade vai te pedir. Você quer autoridade sobre potestade? Começa a fazer o sacrifício, a renúncia, uma vida em consagração que essa autoridade vai pedir para o seu estilo de vida. Certo? Ok? Então, queridos, quanto mais você se dedica para obter essa autoridade que você tanto almeja, mais patentes o Senhor vai te concedendo. Por exemplo, esses 70 dias de consagração vai trazer uma nova patente para mim. Vai trazer uma nova patente para você.
Um ato profético, eu vou fazer uma campanha no monte. Depois desse monte, uma nova patente espiritual é estabelecida. Exatamente, Pontes. A autoridade pede sacrifício. A autoridade espiritual pede renúncia. A autoridade espiritual pede jejum. E queridos, agora o mais importante de tudo. Seja zeloso. O que eu carrego é tão poderoso que quando o meu apóstolo falava para mim, cuida com o que você pensa. Cuida com o que você gera, que ainda que você não fale, é gerado. Então, quanto mais Deus... E, queridos, nós estamos sujeitos a falar na hora da raiva. Então, na hora da raiva, não blasfema, não amaldiçoa. Amém? Essa semana eu tô pedindo peneira a Deus. Deus, visita, faz isso. Isso reverbera no mundo espiritual. É como estacas fincadas, lembrando Deus. Larissa está pedindo uma peneira, uma visitação, um alinhamento. E Deus faz. Certo? Então, queridos, quanto mais autoridade, mais a palavra que sair da sua boca vai funcionar. Tanto a inspirada por Deus, quanto a inspirada por demônios, ou quanto aquela que você, debaixo da sua alma, fala. Então, às vezes você fala assim, seja próspero, em nome de Jesus. Não foi inspirado, mas você decretou uma palavra de bênção. E por ser em nome de Jesus, e por você carregar autoridade, assim sucede. Então, queridos, eu preciso que você entenda que a autoridade espiritual é como uma espada, todo tempo pronta para cortar e executar. Busque autoridade espiritual em alto nível. Busque autoridade espiritual em alto nível. Porque ela vai ser carregada de combustível. Aí você vai falar assim para mim, eu tenho muita dificuldade de ter fé. Você sabe por que você não está numa autoridade maior? Porque você só se junta com gente, pega a visão. Você só se junta com pessoas que é incrédula, pessoas murmuradoras, pessoas que reclamam. Você está todo o tempo vendo Jornal Nacional e notícia de desgraça, de tragédia. No seu timeline das redes sociais você só vê o caos. Você só quer saber a tragédia, a desgraça que está acontecendo na vida das pessoas. E eu tive que aprender, queridos, que a autoridade vem quando eu otimizo, quando eu aumento as minhas expectativas naquilo que Deus é. Começa a ver testemunho. Começa a se rodear de pessoas que também estão gerando fé, que só falam de coisas grandes, boas em Deus. Sai fora dos murmuradores. Sai fora daqueles que são incrédulos, que é aquele que todo tempo fica jogando água na tua fé. Para de contar as pequenas coisas que Deus já está fazendo para quem não tem 1 milímetro de fé. Pega um dia e fala assim, Deus, aumenta a minha fé hoje. Escuta um monte daqueles... Sabe, hoje a gente tem ali no Quai, no TikTok, até mesmo no YouTube, vídeos rápidos de milagre, de testemunho. Pega aí uns 10, assiste. Tá café abalada, vai lá e assiste. Tem aquele amigo, aquela amiga que só fala desgraça, contenta, sai disso. Eu preciso que você entenda que tudo o que você ouve, tudo que você vê, tudo que você fala, manifesta a sua autoridade espiritual. Tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você sente, pensa, manifesta a sua autoridade espiritual. Amém? Então, queridos, eu estou trazendo isso aqui para você entender que isso é muito sobrenatural. A autoridade espiritual está acima de tudo. Porque a autoridade espiritual é a fé em alto nível. E com essa fé em alto nível você manifesta qualquer coisa. Certo?
Você tem autoridade para gerar vida ou para matar. Então escolha gerar vida. Amém? Escolha gerar vida, certo? Então eu queria ensinar lá na nossa Masterclass da Unção de Elias, eu vou ensinar muitos mantos para vocês, né? Eu vou ensinar sobre a unção, eu vou ensinar sobre os tipos de manto que é feito, vai ser muito bom, amém? Certo? A palavra de hoje, para você ganhar primícia todo dia desse mês, eu primicio todos os meus cursos, que dá mais de 3 mil reais. Isso que eu tô fazendo, vou contar aqui para você. Você acha que eu tô sendo generosa desse jeito à toa? Todo propósito tem que ter um objetivo. Deus, durante o mês de abril, que é o mês de Nissan, eu vou entregar todos os dias a primícia completa de todos os meus cursos que eu poderia ganhar. Mas eu vou entregar para essa pessoa que vai ganhar. São mais de 3 mil por dia. Faz a conta, vê quanto que dá. Depois nem somei. São mais de 3 mil. E quando eu faço isso, eu posso reivindicar em Deus autoridade. Deus me dê mais autoridade espiritual. Deus, como eu estou dando cursos, masterclass, imersões, me dê acesso mais profundo à fonte do conhecimento e da sabedoria. Eu tenho toda a autoridade para pedir isso. Porque eu estou lançando uma semente e ela tem que frutificar. Certo? Então, queridos, quando você, pega a visão, quando você faz isso, quando você declara isso, quando você faz as coisas intencionais, Deus ele manifesta. Então a palavra de hoje, tá? Da primícia de hoje, para você vir ganhar, é autoridade. Vai escrever autoridade. E aí você vai marcar 3 pessoas, o arroba de 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas, pega a visão. Marca 3 pessoas, compartilha com 3 pessoas, tem que estar seguindo a minha página e a página da Global. Esses dias aconteceu um milagre. Eu vou contar isso aqui para você. A pessoa ganhou, e aí eu fui verificar se ela me seguia e seguia Global. Quando eu bati, ela não me seguia. E a Nani estava do meu lado. Eu falei, Nani, eu vou mandar que ela foi contemplada, mas ela não me segue. Quando eu volto a olhar, a pessoa me seguia. E eu tenho certeza que foi um anjo. Porque essa pessoa fez prova com Deus. Ela fez prova com Deus. Que ela teria que ganhar esse mês para Deus testificar algo na vida dela. A Nani viu quando estava lá, queridos. Ela viu. E de repente, na mesma hora, seguia. E eu falei, isso é um milagre. Não pode. Queridos, eu estava pronta para mandar mensagem. Eu falei, Nani, ó, não segue, então vou mandar que não tá apto a ganhar. Na hora, eu falei, uau. Olha o anjo aqui, botando para seguir. Fiquei impactada. Mas eu entendi depois, mediante a mensagem dessa pessoa, que ela fez uma prova com Deus. E talvez ela se esqueceu. E eu vi ali o mover de Deus. A Nani é testemunha, ela viu. Não, queridos, não pode. Naquele momento, daquele jeito. Ela já tinha mandado comentário. Certo? Então, a hora que eu compartilhar a live, você vai fazer isso. Você vai colocar 3 arrobas de 3 pessoas. Compartilhar com 3 pessoas. Escrever a palavra autoridade. Seguir a pastora Larissa. Seguir a Global Fire. Amém? E amanhã eu tenho uma live muito especial para você. Certo?
Sexta-feira tem um culto maravilhoso, sábado tem a nossa Masterclass da Unção de Elias. Estamos em alinhamento, tem muita coisa que eu tenho que colocar em dia, como as tarefas lá do grupo. Fiquem em paz. Hoje talvez eu vou editar as tarefas para vocês no carro, mando escrita, depois mando no PDF bem bonitinho, tá? Eu tenho que ir para São Paulo resolver as coisas da conferência hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então, queridos, tá? Gente, a pessoa que você tem que estar seguindo é a Global Fire, que é o nosso ministério, e eu, ponto. Amém? Então agora, faça assim com a tua mão. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu abençoo cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui agora, nessa live. E quero declarar, Pai, que eles serão portadores de autoridade espiritual, com excelência e de forma saudável, sem prejudicar o seu reino e sem trazer danos. Na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora, Senhor Deus, abençoando cada um, Pai, que deseja crescer nessa autoridade. Que o Senhor, Pai, venha trazer um crescimento espiritual avassalador, todo o tempo e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós oramos todos os dias. Deixa eu só contar um manto aqui para você. Eu, nesses 70 dias, estou pedindo muitas coisas para o Senhor. Uma delas é que eu quero ter uma grande autoridade para destronar principado, potestade ainda maior sobre o Brasil e sobre todas as nações e sobre todo o território do globo terrestre. Eu quero todos os mantos que existem na libertação, na batalha espiritual. Então eu estou, esses 70 dias, dando 70 de muitas coisas da minha vida. E o meu esposo também está jejuando 70 dias comigo, gerando essa nova unção, certo? E quando eu peço isso para Deus, eu entendo que para mim ter essa autoridade, eu preciso também fazer algumas coisas para ter o quê? O direito dessa autoridade. E uma delas que o Senhor me disse era orar 1 hora de intercessão, de guerra, clamor pelo povo de Deus, todos os dias na madrugada. E eu não abro mão do meu direito de orar. Antes, vocês sabem, a gente tinha oração da madrugada, mas a gente revezava em 3 líderes. E eu sempre orando 20 minutos. Então, eu estou gerando 70 horas de intercessão, de ativação, de guerra contra principado, potestade, dentro do horário das 2h50 até 3h50, que é um horário sacrificial. Então, quando eu gero isso, eu tenho todo o direito de requisitar uma grande autoridade sobre o reino das trevas, sobre todo tipo de demônio, sobre todo tipo de patente, sobre todo tipo de principado, sobre todo o território dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas para isso eu tenho que ter, isso tem um preço. Então, queridos, nós estamos lançando 70 horas de oração de guerra. Eu estou lançando 70 horas aqui com vocês de devocional que eu estou entregando por o reino de Deus, certo? Estou entregando mais de 70 mil em cursos. 70 mil em cursos que eu poderia um dia vender e ter esse dinheiro. Então, quando você quer algo, você precisa se dispor de algo. Você precisa entregar algo. Você precisa gerar isso. Então, o que você quer? Pergunte ao Espírito Santo o que isso vai te requerer. Amém? Então, eu preciso que... E outra, eu e o meu querido esposo, faremos no altar da Global Fire, ali na conferência, a maior oferta em dinheiro, mediante os nossos 70 dias. Para a maior ruptura. Queridos, quando você entrega dinheiro, é sangue no altar. Certo?
É sangue no altar. E não pense, você está entregando que é teu ministério. Não, eu acabei de entregar um grande sacrifício lá no meu apóstolo. Mas o Senhor, Ele designou que essa oferta alçada, ela vai ser no altar da Global, declarando e fincando uma estaca de um novo tempo, tá? Então eu estou trazendo isso aqui para você, não para falar que eu sou boa, não, mas para dizer para você que o que Deus constrói em mim exige tudo de mim. Exige ofertas em dinheiro, ofertas do que eu tenho, exige renúncia, vaidade, exige muita coisa, exige eu ser obediente. Então, queridos, 70 dias para um novo avivamento. Então eu tenho dado 70 para Deus de tudo. Deus, Ele me mostrou essa consagração há um ano atrás. E Ele falou para mim, quando você fizer 70 dias só no líquido, você vai entregar 70 mil no meu altar, em dinheiro. Isso demarcará um tempo. E eu estou aqui trazendo para você, para que você entenda que as coisas são proféticas. E eu preciso que você aprenda a gerar, não só com oração, mas gere em tudo. Gere em tudo. E eu sei que nós começaremos um tempo novo. Amém? Nós começaremos um tempo profético. Então, eu estou contando isso aqui para você porque Deus, Ele me deu essa direção. E há um ano atrás eu falei para o meu esposo, pastor, Deus me deu uma visão que nós faremos 70 dias, eu e você, mas eu farei de uma forma mais consagrada. Nesse tempo eu não vou fazer agenda. Vai ser um jejum doído. E isso vai demarcar um tempo novo no Ministério Global e sobre a minha vida. E aí eu falei para ele naquela época. E Deus pediu pra gente já preparar 70 mil reais em dinheiro para entregar no altar da Global Fire. Falei há um ano atrás para ele. E esse tempo chegou. Então Deus, Ele é tão lindo que, sabendo o coração do meu esposo, Ele já preparou um ano antes. E nós nos preparamos também para fazer isso com total amor. Então eu quero que você entenda que eu só consigo fazer isso hoje porque eu comecei honrando Deus nas pequenas coisas. Então, se você pode honrar nesse tamanho, é porque você começou a honrar nas pequenas coisas. Amém? E tem que ter um coração voltado ao reino para fazer isso. Glória a Jesus. Então, que Deus faça você crescer também. Em nome de Jesus. Dessa forma. Ok? Que Deus te abençoe poderosamente. 8h da manhã de hoje, eu vou fazer o sorteio da primícia. Então, a hora que eu compartilhar aqui, você já corre lá e pega, coloca lá a palavra autoridade. E eu profetizo que você vai ganhar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.